Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia nos livros de Salmo, de número 46, amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 46, do 1 ao 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultem e espumeja, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus ajudará desde o antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele se faz ouvir a sua voz e a terra dissolve. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra a arca e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje, meus irmãos, é não temas, porque Deus é contigo. Amém? Não temas significa não tenha medo. O salmista fala sempre aqui nessa palavra que a pessoa não deve ter medo. Muita gente tem medo de muitas coisas, tem medo de tudo na vida. E a palavra de Deus diz que a pessoa não deve ter medo, porque Deus é contigo. E medo, ele causa muitas coisas ruins, negativas nas nossas vidas. O medo faz a pessoa se acovardar, fugir de um problema, fugir de muitas coisas. A pessoa se acovarda, não vai resolver a situação. E a palavra de Deus diz que Deus é para nós o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro. Amém? Então, por isso que a gente não deve ter medo, porque Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar, um abrigo, um lugar seguro. E que a gente encontra, somente em Deus a gente encontra esse lugar seguro, esse abrigo. E Deus também é a nossa fortaleza. Por quê? Porque Deus é quem nos fortalece. A palavra de Deus diz que se a gente se firmar na palavra dele, a gente jamais será abalado, a gente estará sempre firme, sempre forte. E Deus também é o nosso socorro. É em Deus que a gente vai buscar o socorro quando a gente está passando por aflições, quando a gente está no meio de tribulações. A gente corre para os braços do Senhor e nele a gente encontra socorro, a gente encontra refúgio, a gente se fortalece e a gente encontra um socorro. No Salmo de número 91 diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Então aqui já está confirmando, porque Deus é o nosso refúgio. Baluarte quer dizer a mesma coisa, fortaleza. É Deus quem nos fortalece. E quem confia no Senhor, a gente vai se sentir sempre seguro. Mesmo que a pessoa esteja passando por muitas aflições, mas se a gente entregar os nossos problemas a Deus, a gente vai se sentir muito seguro. Porque a gente descansa na sombra do Onipotente, que é o Senhor. Que Deus, ele pode tudo.
onipotente, quer dizer que Deus, ele pode todas as coisas. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que a gente pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor quem nos fortalece. E no Salmo de número 121, diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, o nosso socorro vem daquele poderoso, porque Deus é poderoso. Foi Ele quem criou os céus e criou a terra. Então, nós não deveremos ter medo, porque Deus é conosco. Mesmo que no versículo aqui, no versículo 1 diz, no versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem e as águas tumultem e se espumejam. Então nós não deveremos ter medo, mesmo que o mundo ele se transforme, mesmo que as coisas fiquem todas abaladas, mesmo que o dia se torne noite e a noite se torne dia, porque nós não deveremos ter medo, porque Deus, ele é conosco. E lá em Mateus capítulo 14, conta a história que Jesus, ele enviou os seus discípulos a passar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. Mas aí o que acontece é que os discípulos estavam muito apavorados, porque os ventos sopravam o contrário. Eles queriam ir para o outro lado, assim como Jesus mandou eles ir para o outro lado. Mas os ventos sopravam o contrário. Os ventos eram contrários. E muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. Deus nos envia para fazer algo da parte dele. Deus nos manda fazer algo, mas tudo ao nosso redor sopra ao contrário. Para a gente fazer ao contrário, não fazer a vontade de Deus. Então, os discípulos eles estavam atemorizados de medo, porque os ventos sopravam o contrário, as ondas eram fortes. E eles estavam a ponto o barco estava a ponto de virar, de naufragar, e eles lá lutando. Mas quando Jesus vem para nos salvar, quer agir na nossa vida, ele veio caminhando por cima do mar, das águas, para salvar os discípulos. Mas mesmo assim, os discípulos ainda ficaram atemorizados, achando que era um fantasma. Então Jesus falou o seguinte: não temas. Respondeu, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, eu sou o Senhor, não temas. Aí respondeu Pedro: se és tu, Senhor, pede que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro foi, caminhando sobre as águas. Mas mesmo assim Pedro continuou com medo. Quando ele viu os ventos fortes, as ondas fortes, ele duvidou. E nós não devemos duvidar do poder de Deus jamais. E quando Pedro duvidou, a palavra de Deus diz que ele afundou. Mas Jesus logo veio e estirou a mão e tirou ele do fundo do mar, e entrou os dois no barco e cessou o vento. Então, mesmo que a gente nunca, jamais deve duvidar do poder de Deus, porque Deus, ele é poderoso, ele é fiel para nos salvar, amém? Mesmo que os mares sejam fortes, as ondas sejam fortes, os ventos soprem ao contrário, Deus é conosco. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz aqui em Deuteronômio 31, de número 31, versículo 6, diz o seguinte: sede fortes e corajosos, não temas, não atemorizes diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não deixará nem te desamparar. Amém? Então, quando Deus enviar uma missão para todos, a gente não deve ter medo, porque Deus é conosco. E principalmente Deus age na vida daquele que é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz no versículo 7 também aqui do Salmo de número 43,
Diz o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Então Deus está conosco. E a palavra de Deus diz que Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra a arca e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Amém? Então a palavra de Deus diz que Deus, Ele põe termo à guerra. Na hora que Ele quiser, Ele manda cessar todas as guerras que você está passando, por todas as aflições que você está passando. Ele destrói todas aquelas armas que o inimigo usa contra você. Então não temas, porque Deus é contigo. A palavra de Deus diz que Ele queima os carros no fogo. É porque Ele destruirá tudo aquilo que vem contra nós. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus também diz lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Aleluia. Então a palavra de Deus diz para a gente não ter medo jamais, porque Deus é conosco. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos fortalece, amém? Nós devemos buscar o abrigo nos braços do Senhor, porque Deus, Ele nos sustenta a cada dia. Nós não estamos aqui, né, por causa de nós, né, por causa de Deus, porque Ele tem nos sustentado até hoje. E nós não podemos deixar que o medo tome conta das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Hoje em dia a gente vê, irmãos, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas entrando em depressão por conta dessas doenças que há no mundo, que as pessoas ficam com muito medo. A gente deve ter certos cuidados, a gente tem que se prevenir, mas tem muitas pessoas que ficam atemorizados a ponto de pegar até uma depressão, porque eu já ouvi casos de pessoas que surtaram de tanto medo por conta desse vírus. Por quê? Porque não entrega os seus problemas em Deus, não confia em Deus. E Deus diz que mesmo que a pessoa seja atingida, Ele pode livrar. E se Ele não nos livrar, a gente também vai o quê? Vai receber a nossa coroa da vida se a gente for fiel. Porque tudo só acontece na nossa vida se Deus permitir. Amém? Eita, glória de Deus. Então é o seguinte, a pessoa não deve ter medo, a pessoa tem que ter uns certos cuidados que a gente tem que ter hoje em dia por conta desse vírus e outras coisas que acontecem no mundo. Mas não se atemorizar a ponto de pegar uma depressão, a ponto de se isolar totalmente, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz no versículo 10 que aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Amém? E da mesma forma que Deus, Ele estendeu a mão para os discípulos, Jesus foi lá e aquietou os ventos quando soprava ao contrário, Ele pode fazer nas nossas vidas. Se Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas Ele não permitiu que o leão devorasse ele. Deus também permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem lançados na fornalha ardente. Mas Deus foi com ele e esfriou a fornalha para que eles não fossem consumidos pelo fogo, pela quintura. Oh, aleluia. Então a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando você entrega os seus problemas ao Senhor e você confia nele, você jamais será abalado. Quando você faz de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro, quando você estiver nas tribulações, você jamais será derrubado, você jamais será destruído. Mesmo que o inimigo queira, mesmo que o inimigo esteja investindo todos os dias para lhe derrubar, para lhe atrapalhar na caminhada de Deus, tirar você dos caminhos do Senhor, Deus é contigo. Glória a Deus. E eu gostaria aqui de agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus.